Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos para o tema número 4 do nosso curso de Álgebra Linear. Esse tema 4 vai ser feito de modo assíncrono através desta videoaula, já que nós precisamos repor o calendário que ficou apertadinho por conta da pandemia, né? Então vamos lá. Nesta videoaula nós vamos falar a respeito de matrizes inversas. Bom, para começo de conversa, o conceito de matriz inversa, ele quer repetir o conceito de número inverso. Se você tem, por exemplo, a fração 3/5, o que é o inverso de 3/5? Claro que é os 5/3, né? Por que isso? Qual é o conceito disso? Porque a gente sabe que quando você multiplica um pelo outro, dá 1, que é o que nós chamamos de elemento identidade da multiplicação. Né? Então, o número inverso é aquele que desfaz o primeiro. Esse é inverso desse porque ele desfaz o que esse fez. Ou seja, quando você o multiplica e desfaz no sentido da multiplicação, ele volta no elemento que é o neutro da multiplicação, que é o 1. Quer dizer, o carinha que não faz nada com nenhum número. Se você multiplica qualquer número por 1, dá o próprio número. Bom, aqui para matrizes, a gente tem um conceito similar. Nós queremos saber se existe uma matriz tal que quando você multiplica uma matriz A por ela, dá 1. Mas o 1 aqui para a gente é uma matriz que não faz nada na multiplicação, que você deve saber que é a identidade. Só que, claro, a gente quer que isso aconteça não só A vezes B, mas também B vezes A, né? Tem que valer dos dois lados, porque ao contrário dos números, os números são comutativos, mas as matrizes não. Então a gente quer repetir esse procedimento. A gente quer que A vezes B e B vezes A deem a mesma coisa e dê a matriz identidade. Tá certo? Que uma seja inversa da outra. Então, para começo de conversa, é importante nós dizermos que a multiplicação precisa fazer sentido, né? E dos dois lados. E por conta dessa multiplicação ter que fazer sentido dos dois lados, as matrizes que nós podemos falar de inversa só são aquelas que são quadradas. Então, para começo de conversa, nós não temos como falar de matrizes inversas que não sejam quadradas. Então, primeira coisa, seja A uma matriz quadrada n por n com entradas reais. A gente vai falar que essa matriz é inversível ou invertível, também pode ter essa forma de escrever, inversível, invertível, se acontecer exatamente essa propriedade aqui. Se A vezes B, ou seja, a matriz A invertível se existir uma outra matriz B, se existir, tal que A vezes B é a identidade e B vezes A é a identidade. Essa identidade tem a mesma ordem da matriz A. Tudo bem? Caso isso não aconteça, a matriz A é quadrada, mas não é inversível, a gente pode falar, olha, a matriz não é inversível, ou também um termo muito comum é falar que ela é singular. A matriz é singular se ela não é inversível ou invertível. Ok? Nesse caso, como analogia aos números, né, a gente sabe que 5/3 é comum a gente escrever assim, é o inverso de 3/5, quer dizer, 3/5 a menos 1. Então aqui é a mesma coisa que a gente vai querer usar como notação. Se existir essa matriz B, veja, se ela existir, pode ser que ela não exista. Se ela existir, então eu denoto ela por A menos 1. Então, primeiro, a matriz A é invertível se existir essa A menos 1, tal que A vezes A menos 1 é identidade e A menos 1 A é identidade. Mesmo a matriz sendo quadrada, é possível que ela não tenha inversa. Eu falo que ela é inversível quando isso existir, tá? Não é tão comum assim quanto você pensa encontrar uma matriz inversível, tá bom? Então, por exemplo, essa matriz que está aí na sua tela, a matriz A dada pelos números 3, 7, 5 e 11 organizados numa matriz 2×2, ela é inversível. Por que ela é inversível? Porque existe essa matriz B aí, que é menos 11 sobre 2, 7 sobre 2, 5 sobre 2 e menos 3 sobre 2, que quando você multiplicar A por B e B por A, dá a identidade 2×2, que é 1, 0, 0, 1. Por quê? Vou fazer um lado para você perceber. Ó, faz A vezes B, faz A vezes B. A vezes B, a matriz A, ela é 3, 7, 5, 11. A matriz B. Ah, professor, mas como é que a gente encontrou essa matriz 11? Bom, aí é um assunto para daqui a pouco. Mas a questão é, existe essa matriz e vamos ver se dá certo. Vamos ver se quando eu faço a conta de multiplicação, realmente dá identidade. Bom, você sabe que multiplicar duas matrizes, eu pego e separo essa daqui em linhas, separo a da direita em colunas e vou fazendo aquele procedimento de
linha com cada coluna fazer como se fosse um produto interno, né? Então a gente faz assim, 3 vezes menos 11 sobre 2 dá menos 33 sobre 2. Só que eu tenho que somar com 7 vezes 5 sobre 2, que é 35 sobre 2. Bom, vamos para a próxima. Primeira linha com segunda coluna, vou pôr a resposta aqui. 3 vezes 7 sobre 2 é 21 sobre 2. 7 vezes menos 3 sobre 2 é menos 21 sobre 2. Ó que legal. Aqui embaixo, 5 vezes menos 11 sobre 2 dá menos 55 sobre 2. Mais 11 vezes 5 sobre 2, mais 55 sobre 2. E por fim aqui, 5 vezes 7 sobre 2 dá 35 sobre 2. 11 vezes menos 3 sobre 2 dá menos 33 sobre 2. Observe que vai faltar espaço aqui, minha lousa é pequena, né? Mas observe uma coisa, quando você resolver isso aqui, vai dar menos 33 mais 35 é 2, 2 sobre 2, 1. Isso aqui claramente está zerando, isso aqui claramente está zerando. 35 menos 33 é 2 sobre 2, 1. Então vejam que isso realmente deu a matriz identidade 1, 0, 0, 1, 2 por 2. Portanto, essa matriz aqui parece ser a inversa. Para comprovar que ela é inversa, eu precisaria fazer B vezes A também. B vezes A também tem que dar a matriz de identidade 2 por 2 e dá mesmo, tá bom? Se você quiser fazer a conta para comprovar. Então, veja, tem que valer dos dois lados o produto sendo identidade, tá bom? Acontece que para eu achar a inversa de uma matriz quadrada, o procedimento é muito simples. De uma matriz quadrada 2 por 2, o processo é muito simples. Primeiro, a gente vê por meio deste exemplo o que está acontecendo. Uma matriz quadrada 2 por 2, então ela tem 4 entradas, que eu estou chamando de A, B, C e D. Caso o determinante dessa matriz não seja zero, você com certeza garante a existência da inversa. Mais ainda, se o determinante for zero, esquece. Se o determinante for zero, essa matriz não é inversível, ela é singular. Tá? Então, eu só vou conseguir inverter se o determinante não for zero. E neste caso, quem será que é a inversa? A inversa é dada por essa expressão aqui. Você pega a matriz menos D, B, C, menos A e multiplica todas as entradas por 1 sobre o determinante de A. Veja que o determinante de A está aparecendo no denominador e é por isso que ele não pode ser zero, tá vendo? Se ele fosse zero, isso aqui não faria sentido, tá vendo? Então, como é que o determinante colabora na expressão da inversa? Observe, inclusive, como é que aparecem os termos aqui. Olha que interessante. A diagonal secundária está igualzinho, ó, B e C, tá vendo? B e C. Agora, a diagonal principal nós trocamos. Era A com D, você trocou D por A e ainda trocou o sinal, colocou um menos ali. E ainda todo mundo aqui tem que ser multiplicado pelo inverso do determinante. Ok? Então, isso aqui é uma fórmula para você sempre então obter a inversa de uma matriz quadrada 2 por 2. Então, vou te dar um exemplo aqui, só para você, mais um exemplo para você perceber o que está acontecendo. Pega, por exemplo, a matriz A como sendo 1, 2, menos 1, menos 2. Essa matriz aqui, tá vendo? Essa matriz, primeiro, ao fazer o determinante dela, você observa que vai dar 2 menos 2 vezes menos 1, vai dar 2 menos 2, que é 0. Como o determinante é 0, eu não posso colocá-lo embaixo aqui nesse denominador, né? Então significa que não existe a inversa, ou melhor, uma inversa de A. Não existe, ponto. Então não tem uma matriz que quando eu multiplico ela por A dos dois lados vai dar a identidade. Não tem como, não existe isso. Tudo bem? Então essa aqui não tem o que fazer. Tá, então vamos fazer uma mais graça, né? Imagina que eu pegue a matriz, sei lá, 1, 2, 1, 0, assim, né? Se eu pegar essa matriz, agora será que tem inversa? Vamos ver o determinante. O determinante sempre é importante. O determinante é diagonal principal menos secundária, dá 1. Opa! 1, ótimo. Então, é diferente de 0, significa que existe a inversa. Ótimo, então existe a inversa, ficamos felizes. Como é que eu calculo? Bom, como é matriz 2 por 2, eu posso simplesmente usar essa fórmula que está aí. A inversa é 1 sobre o determinante da matriz A multiplicado pela seguinte matriz. A diagonal secundária se mantém, 0 e 2. A diagonal principal eu troco os elementos 1 com 1, vai ficar na mesma, né? Só que ainda troco o sinal deles.
Veja que o determinante de A nós calculamos ali em cima é 1 também, então 1 sobre 1 não vai fazer nada com a matriz. Se fosse, sei lá, 1 sobre 2, eu multiplicaria todo mundo por 1 sobre 2. E no fim das contas, como é que fica essa matriz? Fica apertadinho aqui, mas vamos lá. Fica menos 1, 2, 0, menos 1. Essa matriz aqui é a inversa desta daqui, ok? Então isso daqui, pessoal, esse procedimento que nós fizemos é exatamente para calcular a matriz inversa de uma matriz quadrada 2 por 2. Vou pausar esse vídeo, vou fazer outra parte desse vídeo para ensinar como é que nós fazemos para calcular inversa, ou para saber também quando é que uma matriz com ordem maior do que 3 é inversível e como é que calcula a sua inversa, tá bom? Já vou travar esse vídeo nessa parte 1 e aí espero que você assista a continuação para poder ver como é que nós fazemos para calcular a inversa de uma matriz de ordem maior do que 2. Até já!